Bom, beleza. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as derivadas direcionais, né? Que dentro desse assunto de derivada parcial que a gente viu até agora, esse conteúdo é o que mais possui aplicações assim no mundo real, né? Desde a engenharia, por exemplo, na construção de estradas, ou qualquer outro tipo de obra que envolva uma análise topológica do terreno, né, envolvido. E também na química, na física, quando se trata de fenômenos, né, como, sei lá, dispersões de gases, ou aumento ou abaixo, ou redução de temperatura e coisas do tipo, né? Então, na aula de hoje, a ideia é apresentar as ferramentas, né, com alguns exemplos, é claro, para poder ajudar a fixar a forma como se utiliza. E na aula seguinte, quando a gente for fazer alguns exercícios, eu vou complementar com outras aplicações, né? Trazer aí uns problemas mais dessa ordem, como eu disse agora, onde a gente vai ter que interpretar a situação, né, e utilizar essa ferramenta para poder resolver o que se pede, ok? Então, é, deixa eu só colocar aqui. Tá. Então, beleza. Nisso que eu coloquei aí para vocês, nesse nome derivadas direcionais, vem a parte do seguinte princípio, né? Quando a gente calcula as derivadas parciais, por exemplo, f(x), né, de uma função xy qualquer, e também a derivada de y dessa mesma função aí com duas entradas, né, de duas dimensões, ela representa, essa notação a gente viu que ela representa uma taxa de variação da função f de xy, né, nas direções que são paralelas a x e paralelas a y. Tá? Então, qual é a nossa ideia a partir daqui? É a gente conseguir elaborar uma ferramenta que sirva para a gente calcular a derivada em qualquer direção do plano ou do espaço que a gente esteja estudando. Tá? Então é uma ideia mais forte, muito mais geral, né, do que isso que a gente viu até agora. Ok? Então, para isso eu vou tentar ilustrar essa situação. Já que eu falei aqui de f de xy, né, eu vou pegar aqui um plano cartesiano, né, um pequeno mesmo, só para ilustrar a ideia. Aqui seria o eixo x, aqui seria o eixo y, né? E vamos pegar um ponto qualquer desse plano, por exemplo, esse daqui, né, com coordenadas em x0 e y0. Né? E a nossa ideia, então, como eu falei, é a gente obter a derivada de uma função que passe por esse ponto em qualquer direção e não apenas nas direções x e y como a gente tem visto até agora, tá? Ou seja, paralela ao eixo x e paralelo ao eixo y. Tá? Pois num plano a gente tem infinitas direções pelas quais a gente poderia calcular a derivada. Tá? Então, se você imaginar a derivada como algo dinâmico, né, sobre uma direção a que o ponto está se movendo, né, no plano, você vê claramente que com essa representação que a gente está fazendo aqui no plano, a derivada ela pode vir de qualquer direção. Ela pode ser, por exemplo, nessa direção aqui, pode ser em direção a essa reta, pode ser em direção a essa outra reta e assim sucessivamente. Então, infinitas possibilidades. Tá? Então, a nossa ideia é poder escolher uma direção qualquer e ser capaz de calcular a derivada, né, nesse ponto a partir dessa direção que a gente escolher. Né? Aí é que vai entrar aqueles conhecimentos sobre vetores, né? Sobre isso, calcular norma e direção de vetores lá do curso de geometria analítica, que eu pressuponho que vocês já tenham feito. Ok? Então, então como que a gente vai fazer isso? Né? Então, como eu já disse, a ideia
é descrever uma direção específica que comece desse ponto x0, y0, porque essa direção específica para a gente poder obter, né, nada mais vai ser do que uma parametrização, né, da nossa reta que a gente vai escolher em relação ao plano inicial XY. Né? Parametrização eu acho que vocês já devem ter visto, né, como se parametriza uma reta lá no curso de Geometria Analítica. Vocês não vão precisar de tudo aquilo, mas eu vou mostrar rapidamente como que a gente faz, pelo menos para atender a nossa necessidade nesse momento. Né? Então, se eu vou pegar aqui, por exemplo, nessa direção aqui, ó, pegar esse vetor, né, indo nessa direção, tá? Vou chamar aqui esse vetor de U. Né? Ele nada mais indica para a gente do que a direção em relação à qual a gente quer fazer a derivada partindo do ponto x0, y0. Né? Então, como que eu vou poder escrever esse vetor U? Né? Lá, como a gente está tratando aqui do plano bidimensional, vocês devem se lembrar lá do curso de Geometria Analítica que U pode ser escrito como algo do tipo, sei lá, uma unidade A, né, multiplicado pelo versor I mais B multiplicado por esse versor J, né? Onde I significa a unidade, né, a unidade vetorial paralelo ao eixo X, e J como a unidade vetorial paralelo ao eixo Y. Né? Então, seria como se eles estivessem assim, ó. Aqui é o vetor I, né? E esse aqui o vetor J, tá? I e J. Okay? Por isso que ele é chamado de versor, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes. E eu posso escrever qualquer vetor no nosso plano como uma combinação linear desses versores, né? Aí, ó, o link que faz lá com a álgebra linear, né? Que vocês estão estudando sobre o conceito de combinação linear, né? Ele se aplica aqui. Isso aqui nada mais é de uma combinação linear dessas unidades vetoriais I e J que formam a base de todos os vetores desse plano XY. Certo? Então, vamos tentar escrever, como é que eu vou falar, essa reta onde está esse vetor U, né, de uma forma parametrizada. Né? Então, nesse plano XY que a gente está estudando, essa reta ela pode muito bem ser expressa assim, ó. Ela vai ser em função de x e y, onde o próprio x vai ser esse x0, que é a origem da nossa reta, mais um r multiplicado por a. Né? E em y vai ser y0 mais esse mesmo r multiplicado por b. Né? Onde esse r aqui nada mais é do que o parâmetro, né, que a gente está utilizando. Como vocês podem ver, x e y constituem a equação, podem ser vistas, né, como equações de reta, né, onde o x0 e y0 seria o ponto, né, onde essas retas interceptam o eixo vertical, e esse r, que é o parâmetro, ele poderia ser visto como vou dizer, como a variável pela qual a gente está substituindo, né, em relação ao nosso novo eixo de cartesiano. Né? E esse A seria a inclinação, seria a taxa de variação, a tangente. Né? Então, são equações de reta, nem precisaria ter entrado em tantos detalhes. Ok? Então, a nossa ideia é descrever, né, a derivada, né, em relação a essa direção U. Né? Então, como que a gente pode fazer isso? Né? Vamos fazer assim. Deixa eu ver como que eu posso seguir antes de aplicar a definição. Tá, falei aqui do parâmetro. Esse ponto x0 y0 que eu estou escolhendo aqui,
ele vai se mover ao longo da reta, né? Então a gente está entendendo que a reta começa aqui, né? Pelo menos o nosso movimento em relação ao qual a gente está querendo calcular, né? A derivada, ele começa aqui nesse ponto x0 e y0 e ele vai se mover em direção dessa reta aqui, apontada por esse vetor em azul, o vetor u, certo? Então, quando o u segue, ele só pode seguir em duas direções, né? À medida que ele aumenta de valor, o parâmetro também cresce. Se ele reduz de valor, o parâmetro diminui. Aí a gente coloca o menos aqui na frente quando isso acontece, né? Quando o u está apontando na outra direção, certo? Então, vamos escrever essa variável, essa nova função, né? Não apenas como f de x e y, mas com esses novos valores que eu coloquei aqui envolvendo o parâmetro r, né? Ou seja, z vai ser uma função do tipo f de x0 mais RA, né? E y0 mais RB, ok? Certo? Tá, então calcular a derivada de z em relação a esse nosso novo parâmetro r, né, nos daria a taxa de variação instantânea, né, dessa função f de xy em relação a essa distância que a gente colocou como valor inicial, que é o x0 e y0, esse ponto inicial x0 e y0. Tá? Então, fazendo essas considerações, a gente pode fazer a primeira definição sobre o que seria derivar essa função em direção a esse vetor u aqui, né? Então vou colocar assim, ó, definição Então a gente vai escrever assim como d índice u, né, da função f de x0 e y0 igual a derivada em relação a r, né, dessa função f aqui, f de x0 mais RA e y0 mais RB, né? Isso com um detalhe adicional, né? Como eu quero a taxa de variação instantânea, né, nesse ponto aqui, a gente espera que ela seja zero, né, nesse ponto de origem. Então, o valor dessa derivada quando o parâmetro for zero. Eu posso acrescentar uma barra, como alguns livros fazem, ou simplesmente acrescentar isso assim, ó, r igual a zero. Tá? Indicando que você está calculando a derivada nesse ponto quando o valor do parâmetro é zero, né? Afinal de contas, o que vai acontecer se o r for zero aqui? Ó? R igual a zero, esse fator some, e esse fator aqui também some, certo? Assim a gente vai estar calculando o que? A derivada de r da função no ponto x0, y0. Tá? É por isso que eu estou colocando a condição r igual a zero, né? O meu interesse é calcular a taxa de variação, ou seja, a derivada no ponto x0 e y0. Ok? Mas por que eu não coloco isso logo de início, né, na nossa definição? Coloco o r lá, tal, porque esse parâmetro ele é uma forma de nos informar a respeito de qual direção a gente está seguindo, né? Qual direção esse ponto, qual é a trajetória que ele está fazendo, né, até chegar nesse ponto inicial x0 e y0, ok? Esse ponto que eu falei de início, ele é qualquer ponto do nosso plano cartesiano, né? Aí, digamos um ponto que esteja sobre essa reta aqui, ó, né? E eu quero calcular a taxa de variação dele, ou seja, a derivada, à medida que ele se aproxima de x0 e y0. Né? Aí é por isso que tem esse aspecto, né, para dar um caráter dinâmico aí ao que a gente está fazendo. Ok? Então, é isso que a gente chama de derivada direcional de f na direção de u. Tá? Então, se vocês quiserem anotar assim, fica essa anotação aqui, ó, o du, vou colocar aqui a observação,
né? Essa notação du de f simplesmente vou colocar f de x0, y0. x0, y0. Né? O que essa notação quer dizer? Ela significa... colocar assim mesmo. Esse símbolo aqui significa que esse lado representa o que está do outro lado, tá? E o que esse lado aqui, esse lado esquerdo, du f de x0 representa? Ele representa a derivada, derivada direcional, né, de f na direção e sentido de u. Né? Isso, direção e sentido de u, no ponto x0, y0. Ok? Então é isso que seria a famigerada derivada direcional. Né? Antes de perguntar se vocês entenderam ou não o que eu falei, vou logo aplicar no exemplo, porque até agora eu não falei de nada de concreto, né? Apenas ideias soltas daquilo que motivaria o nosso estudo. Né? Então vou aplicar aqui, ó, nesse exemplo, bem simples mesmo, para ver como que a gente utiliza essa ferramenta. Né? Vamos pegar aqui uma função f xy igual a x vezes y. Tá? Só isso. E a nossa ideia vai ser encontrar, então coloca aqui, ó, encontre a derivada direcional dessa função f, né, no sentido e na direção de u, no ponto 1 e 2 da função. Né, onde, já que eu quero na direção e no sentido de u, eu preciso determinar quem é esse vetor u. Né? E esse vetor u nosso aí vai ser esse aqui, ó, vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes i mais 1 sobre 2 vezes j. Ok? Então, eu quero calcular a derivada da função f de xy, né, na direção e no sentido desse vetor u, né, no ponto 1 sobre 2. Então a derivada da função nesse ponto na direção e sentido de u. Talvez seja melhor expressar dessa forma. Né? Então, substituindo diretamente nessa notação que a gente escreveu aqui em cima, ó, du f de x0, y0 tal, a gente tem algumas informações. Né? Vamos ter que o nosso x0 vai ser o 1, né? E o y0 vai ser o 2. Tá? E a função f de xy é essa que está expressa aqui, x vezes y. Então, vamos ver como se calcula isso daí. Tá, então vamos... Deixa eu ver a melhor forma de começar. Vou fazer aqui uma substituição, né? Du de f de 1, 2... vai ser igual, ó, aplicando diretamente a nossa derivada aqui, a nossa expressão da derivada direcional. Vai ser a derivada em relação a r, né, da função f de x0 mais RA. E agora? Quem seria esse A aqui, ó? Eu deveria ter escrito aqui também, ó. Colocar assim. O A, nesse caso, vai ser o termo que multiplica o I aqui no vetor U, né? Assim como a gente colocou, ó, U é A vezes I mais B vezes J, não é? Então, o termo que multiplica o I aqui no caso é o raiz de 3 sobre 2. Né? E o termo que multiplica o J é 1 sobre 2. Né? Então, vamos substituir. Ó. x0 no nosso caso é 1, somado com R vezes A, ou seja, R multiplicado por raiz de 3 sobre 2. Né? E na entrada Y vai ser y0, que no nosso caso é 2, somado com
R vezes B, ou seja, R multiplicado por 1 sobre 2. Até aí tudo bem? Sim? Até aí tá tranquilo, né? Então, vocês vão ver se você não tiver dificuldade em fazer derivadas simples ou mesmo as parciais também, esse conteúdo vai sair tranquilo, certo? Então vamos só continuar explorando, né? E eu quero calcular essa derivada em relação a r quando o r for igual a zero, né? Então, beleza. Como que vai ficar? Eu sei que minha função f de xy, ela tem que aspecto? É x multiplicado por y, foi o que o problema definiu, né? Então, só aumentar aqui para ir para a próxima página. Vou fazer aqui embaixo. Vou dizer assim, ó, sabemos que f de xy é x vezes y. O problema nos informa isso, tá? Então, podemos concluir o seguinte, que f de 1 mais r raiz de 3 sobre 2 e 2 mais r sobre 2 vai ser o que? Esse é o nosso x, né? E esse aqui é o nosso y. E a estrutura da função nos diz para fazer o que? Multiplicar o x pelo y. Então é isso que a gente vai fazer. O x é 1 mais r raiz de 3 sobre 2, né? Multiplicado pela entrada em y. Opa, deixa eu voltar aqui. Que é 2 mais r dividido por 2. Né? Então, isso vai ser igual a quanto? Né? 1 multiplicado por 2 vai dar 2, mais 1 multiplicado por r sobre 2 vai dar r sobre 2. Né? Raiz de 3 sobre 2 multiplicado por 2 vai ficar 2r raiz de 3 dividido por 2. Né? Mais r raiz de 3 sobre 2 multiplicado por r sobre 2 vai ficar r ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Certo? Então essa é a nossa função por enquanto. Então, continuando as contas, vai ficar como f de 1 mais r raiz de 3 sobre 2, 2 mais r sobre 2, vai ser igual a... Aqui o que dá pra gente fazer? Dá pra fazer assim, 2, aqui eu vou colocar o r em evidência, né? Deixa eu ver, r... seria isso. E o r raiz de 3... isso mesmo, vou colocar desse jeito, fica mais fácil. Aqui dentro do parênteses vai ficar 1 sobre 2, mais esse 2 aqui, cancela com o 2 de baixo, né? E aqui vai ficar só raiz de 3, né? Já que o r está aqui de fora, né? Mais r ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? Mas o nosso objetivo lá no início é calcular o valor dessa derivada dessa função, né, quando o r for zero. Né? Então vamos derivar essa função. Tá? Derivada de f, né, em relação a r. Tá? Não vou escrever tudo isso aqui de volta não, mas o f é essa função. Okay? Vai ser a mesma coisa que derivar em relação a r toda essa função aqui, 2 mais r vezes 1 sobre 2 mais raiz de 3, r ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Né? E tudo isso em relação ao que? Quando r for zero. Né? Então é importante observar que
nem sempre vai dar para fazer essa substituição de forma direta, né? Porque afinal de contas o que a gente está calculando aqui dentro desses colchetes é um limite, né? Então essa derivada vai existir quando o limite daquilo que está aqui dentro existir, tá? Então fica essa condicional aí que eu esqueci de mencionar, ok? Então o que acontece quando a gente deriva isso aqui? Ó? Vai ficar assim: derivada de f em relação a r vai ser... Qual é a derivada de 2 em relação a r? Zero. Então fica assim. E a derivada de r multiplicado por 1 sobre 2 mais raiz de 3 em relação a r? Sobre 2 mais raiz de 3. Fica só o fator de multiplicação, né? E a derivada de r ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, dá quanto? R raiz de 3 sobre 4. Aí o 2 cancela com o 4, né? Isso. Aí fica r raiz de 3 sobre 2, né? Com o 2 daqui dividindo pelo 4, né? Simplificando, fica assim. Correto? Então, quando r for igual a zero, o que vai acontecer com esse termo aqui? Vai zerar. Ó. Então esse aqui vai tender a zero, quando a gente fizer o r tender a zero. Certo? Portanto, a derivada de f em relação a r vai dar o quê? 1 sobre 2 mais raiz de 3. Né? E é isso. Né? Então o que significa? A gente pode concluir que se a gente percorrer uma pequena distância a partir do ponto 1 sobre 2, que é aquele nosso ponto de início, né? Na direção e no sentido do vetor u que a gente escolheu, então essa função, que é f de xy, definida como x vezes y, ela cresce cerca de 1 sobre 2 mais raiz de 3 vezes a distância percorrida. Ela dá uma taxa de variação. 1 sobre 2 mais raiz de 3, acho que dá aproximadamente 2,2, algo assim. Né? Então significa que, falando novamente o que eu disse agora, como é mesmo, é que se a gente percorrer uma pequena distância, né, a partir desse ponto 1 sobre 2, que é o ponto inicial definido, né, afinal de contas a derivada nos dá essa noção dinâmica, né, do que está acontecendo. Então se a gente percorrer essa pequena distância a partir desse ponto em direção a esse vetor u definido dessa maneira, né, a função x vezes y ela cresce cerca de 2,2 vezes a distância percorrida. Certo? E essa seria a interpretação do fenômeno. Ok? Alguma dúvida até aí? Professor, fazer uma pergunta. Sim. Essas questões aí são do exercício 11. Aham. O senhor não normalizou. Existe essa forma de o senhor fazer e existe a forma fazendo por normalizando, né? Só um instante, repete sua pergunta que o áudio não estava muito bom aqui, então eu não entendi direito. Eu vi essas questões, se não estou enganado, são do item 11. Certo. Aham. Eu fiz um pouco diferente, mas chega no mesmo resultado. Aham. Sendo que eu normalizei aquele I e o J. Certo. E depois apliquei nesse DU aí. O objetivo de normalizar é para a gente trabalhar não com o vetor, mas apenas com a direção dele, né? Então vai chegar no mesmo resultado. Não tem por onde correr, não. Né? Ok, obrigado. Não, a gente vai trabalhar essa normalização. Eu pretendia trabalhar já daqui a pouco, quando for dar as primeiras noções de gradiente, né? No gradiente, sim, constitui uma outra notação para se trabalhar essas ideias, que facilita bastante o nosso trabalho aqui. Tá? Então a gente vai chegar lá e comenta mais sobre isso. Desculpa. Não, que isso. Sempre que você fala é uma excelente contribuição na aula, você deveria aparecer mais aí. Então,
Se não tiver mais nenhuma pergunta, vou prosseguir, porque isso que a gente fez aqui, para uma função do tipo f de xy, ou seja, o que fizemos em 2 dimensões, vale também para 3 dimensões. Né? Então, a gente pode definir essa mesma ferramenta em 3 dimensões da seguinte forma. Vou colocar aqui, definição. Seria assim, derivada no sentido do vetor u da função f com entradas x0, y0, z0, né, vai ser definida como a derivada em relação a r, né, o nosso parâmetro pode ser com o r ainda, tá, da função parametrizada, né, de cada uma dessas, parametrizada em relação ao nosso sistema de referência. Né? Então a gente vai poder trabalhar não só com x0, y0 e z0, mas x0 mais, sei lá, pode colocar RA, né, igual a gente fez ali em cima, y0 mais RB, né, e z0 mais RC. Quase não vai aqui, né? Então fica assim em 3 dimensões, onde esse vetor u que a gente está escolhendo como direção vai ser um vetor tridimensional, que a gente vai representar como a vezes i mais b vezes j, né, mais c vezes k, né, onde esse i, j e k são os versores, né, são as unidades básicas, por assim dizer, desse vetor, ok? Então você vê que o que a gente fez em 3 dimensões? A mesma ideia em 2 dimensões, só que acrescentando mais essa variável, que fica na mesma estrutura. Né? Então não muda nada em termos de estrutura algébrica. Né? Aí, deixa eu ver se eu posso fazer aqui mais alguma... A gente pode fazer assim. Fazer aqui um exemplo aplicando essa ideia para ver como é que fica, né? Deixa eu escolher aqui. Tá. Então, cadê? Ah, sim, achei. Ah, não, pera, esse é de 2 dimensões. Ah, achei um aqui. Vou colocar aqui o enunciado dele rapidinho, né? Outro exemplo. Pegar aqui a função f de x, y, z, que é a função x ao quadrado y menos yz ao cubo mais z. Né? No ponto, vou escrever assim, no ponto 1, menos 2 e 0, né? E na direção de u igual 2i mais j menos 2k. Então, vamos obter a derivada direcional dessa função aqui, no ponto 1 menos 2, 0, na direção de u igual a 2i mais j menos 2k. Né? Então vamos ver como funciona. Então, primeiro, né, vamos calcular então primeiro a derivada, né, dessa função em relação a cada uma das variáveis x, y e z, né, para a gente ver como é que funciona. Então, porque isso aqui foi o que a gente fez, né, na definição. Vai ser a derivada da função em cada um desses pontos, né? Então, a gente vai ter que calcular a derivada da função em relação a cada um dessas entradas aqui da nossa função. Então, como é que eu vou fazer isso assim? Tá, fazer assim. Primeiro, a derivada da função
f de x, y, z em relação a x. Como é que ficaria? Seria a derivada parcial, né, em relação a x da função x ao quadrado y menos yz ao cubo mais z. Né? Qual é a derivada dessa função em relação a x? Dá quanto? 2xy. 2xy e o restante? Zera tudo, né? Não tem mais nada em relação a x, né? Então sobra só isso aqui mesmo. Então vamos fazer a mesma coisa em relação a y. Vai ser a derivada em relação a y de x ao quadrado y menos yz ao cubo mais z. Dá quanto? Essa aqui é a derivada de x ao quadrado y em relação a y, dá quanto? X ao quadrado. E aqui? Z ao cubo e o resto zero, né? E por último, a derivada em relação a z. Então, derivada da função em relação a z, x ao quadrado y, yz ao cubo mais z. Né? O primeiro termo vai zerar, certo? Porque não tem nada que dependa de z. A derivada de menos yz ao cubo vai dar menos 3yz ao quadrado. E a derivada de z é 1. Né? Então assim ficaria a derivada dessa função em relação a cada um, né, das variáveis x, y e z. Né? Então é interessante para a gente calcular o valor, né, de cada uma dessas derivadas em relação a esse ponto aqui, ó, 1, menos 2 e 0. Né? Então, por exemplo, a derivada da função x em relação a 1, menos 2 e 0 vai dar o quanto? Ó? 2 vezes. Lembrando, essa é a entrada x, essa é a y, essa é a z. Né? Então a gente só vai substituir no valor da derivada que a gente encontrou o valor numérico, né, que a gente quer ver para poder saber o resultado exato da derivada nesse ponto. Né? Então fica 2 multiplicado por 1 vezes menos 2, vai dar menos 4. Né? A derivada de z em relação, ou de z não, de y, né, em relação a 1, menos 2 e 0, né, vai ser x ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, né, multiplicado, né, é subtraído de z ao cubo, 0 ao cubo, que dá 1. Né? E a derivada em relação a z, de 1, menos 2 e 0, vai ser menos 3 multiplicado por y, que é menos 2, vezes z ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 1. Né? O 0 vai eliminar todo esse fator, vai sobrar apenas 1 novamente. Então, beleza. Aí, como a gente faz para poder prosseguir? Eu já tenho o valor da derivada da função em cada uma das variáveis x, y e z. Né? Então, agora eu preciso trabalhar, né, esse resultado em cima da direção do vetor que a gente escolheu, né, que é o 2i mais j menos 2k. Porém, esse vetor aqui ele não é unitário. Né? É aí que a gente precisa normalizar esse vetor, porque o que nos importa dele é só a direção. Né? Então não precisa do valor dele como ele está escrito aqui. Né? Então como é que a gente faz para poder normalizar esse vetor? Vou colocar assim. O vetor u que a gente escolheu pode muito bem ser escrito como... Não, vou fazer assim, o vetor normalizado, vou chamar de v. Né? Como é que é o vetor normalizado? É o próprio vetor u dividido pela sua norma. Né? Ou seja, antes disso, vou calcular a norma primeiro. Né? Acho que vocês não vão fazer de cabeça, vamos fazer assim, norma de u. A norma de um vetor é definido como a raiz quadrada da soma dos quadrados desses coeficientes que acompanham i, j e k. Né? Então seria assim, ó, raiz quadrada de
2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais o menos 2 ao quadrado. Fica 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. A norma, então, da raiz de 4 somado com 4 dá 8, né? Somado com 1 dá 9. Raiz quadrada de 9, 3. Né? Então, como eu ia dizendo, o vetor normalizado eu vou chamá-lo de V, que vai ser dado como U dividido pela sua norma, né? Que é igual a... O vetor U é 2i mais j menos 2k. Né? Então, eu vou fazer aqui 2i mais j menos 2k dividido por 3. Ou seja, 2 terços de i mais 1 terço de j menos 2 terços de k. Né? E é com esse vetor normalizado que a gente vai trabalhar. Né? Então, e agora, como que a gente calcula? A gente já tem aqui esses elementos para poder facilitar a obtenção do nosso resultado. Né? Agora a gente precisa, então, nos ater àquilo que o problema pede de fato. Né? Ele pede a derivada direcional dessa função, x ao quadrado mais yz ao cubo mais z, no ponto 1, menos 2 e 0, na direção u, 2i mais j menos 2k. Ai, a garganta tá horrível. Tá, então para a gente dar continuidade a isso, vou mencionar o seguinte, que... Vou dizer assim... Tá. Para obtermos o que se pede na questão, façamos o seguinte. Com 3 variáveis, né, a derivada de a derivada de f em direção do vetor u, né, quando f é uma função com entradas x0, y0 e z0, né, ou seja, eu quero a derivada da função nesse ponto em direção ao vetor u, eu preciso fazer f de x, ou seja, a derivada da função em relação a x nesse ponto, tá? Multiplicado por a, né? Onde a é esse coeficiente aqui, ó, esse coeficiente que multiplica o u. Assim como eu fiz aqui em cima, ó, a vezes i, né? É o coeficiente a que multiplica o versor i, né? B é o coeficiente que multiplica pelo versor j e c o coeficiente que multiplica pelo versor k. Né? Então eu vou pegar aqui a derivada da função em relação a x, foi por isso que a gente calculou ela anteriormente, né? Multiplicado por a, e vou somar com a derivada da função em relação a y, também no ponto que a gente escolher, né? Multiplicado por b, somado com a derivada da função em relação a z, no ponto que a gente escolheu aí, ou no ponto que o problema nos deu. Certo? Foi por isso que eu calculei todos esses elementos previamente. Então, vamos aplicar, né? Derivada de u no ponto x0, y0, z0. No nosso caso, é o ponto 1, menos 2 e 0, nosso ponto de partida. Né? A derivada da função nesse ponto dá quanto? Dá menos 4. Né? E o valor do a, né? O valor do a do nosso vetor vai ser o quê? 2 sobre 3.
2 sobre 3, né? Porque eu já vou pegar o vetor normalizado, né? Para não ter que fazer isso no final da questão. Foi por isso que eu já normalizei ele logo. 2 sobre 3, né? Mas, aqui eu escrevi foi z, ó. Desculpem, aqui é y. Derivada de y no ponto 1 menos 2 e 0 vai ser 1. Multiplicado por b, que é 1/3. Mais a derivada da função, aqui eu esqueci de colocar, né, o produto por c, em relação a z também dá 1, né, e o valor de c é menos 2/3 de k. Certo? Então antes eu vou enfatizar aqui, ó, A, B e C. Tá? Então assim, fiquem atentos a esse detalhe. Ó. Eu poderia muito bem ter escolhido essas coordenadas aqui, ó, 2, 1 e menos 2, né, para poder colocar, mas aí eu teria que normalizar no final. Né? Então, para nos poupar desse trabalho, eu preferi normalizar o vetor primeiro e obtive esse vetor equivalente. Né? O que isso quer dizer, ó, em termos práticos? Porque o que nos interessa não é a direção do vetor, né? Eu vou ilustrar essa ideia de normalização. O que ela quer dizer para a gente? Ó. Por exemplo, pegar aqui em 2 dimensões que é mais fácil. Né? Aqui. Né? Digamos que um vetor tenha coordenadas, sei lá, aqui 3 e aqui 4. Né? Sendo x e y. Né? Então, eu tenho 3 unidades, né? Então são 3 versores seguidos, i, né? E aqui 4 versores seguidos, j. Né? Esses são os meus j's. Logo, o vetor resultante da soma deles vai ser esse aqui do meio. Ó. E quem é esse vetor aqui? Esse vetor é o vetor u igual a 3i mais 4j. Né? Então, normalizar esse vetor significa dividir ele pela norma. No nosso caso aqui já dá para ver claramente que é 5, né? Porque fica 9 mais 16 dá 25, raiz de 25 dá 5. Significa então que esse vetor resultante ele pode ser dividido em 5 unidades. Né? Enfim, imagine que couberam as 5 unidades aqui. Né? Então, em vez de trabalhar com esse vetor todo, o 3i mais 4j, eu trabalho só com a direção dele. Eu só preciso de um pedaço dele para poder me indicar a direção. Né? Porque no nosso contexto aqui, o que nos interessa é a direção do vetor e não o vetor em si. Né? Então, o vetor que eu ia utilizar para nossas contas seria o quê? Seria o 3/5 de i mais 4/5 de j. Né? Que é esse pedacinho aqui do vetor resultante. Entenderam? Essa é a ideia da normalização. Tá? É por isso que eu normalizei o vetor para trabalhar com a versão dele aqui, porque eu só quero a direção em relação à qual a gente está calculando a nossa derivada. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Então o resultado seria o quê? Seria a derivada de f na direção de u, no ponto 1, menos 2 e 0, vai ser igual a menos 4 multiplicado por 2 dá menos 8/3 aqui, né? Mais 1/3 menos 2/3. Ou seja, como tem o mesmo denominador, fica menos 8 mais 1 dá menos 7, menos 2 dá menos 9. Então, vou colocar aqui o resultado. Menos 9 sobre 3, que dá menos 3. E esse seria o resultado a qual a questão queria que a gente chegasse. Né? Então, a derivada dessa função no ponto 1, menos 2 e 0, na direção desse vetor, é menos 3. Esse menos 3 vai indicar a taxa de variação com que esse ponto 1, menos 2 e 0 está se movendo em relação à direção do vetor u.
Ok? Ok, professor, só pagar esse K aí em cima do 3. Sim, verdade. Obrigado aí. Só multipliquei aqui, né? Verdade. Ok, então, tranquilo, né? Eu sei que é um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente agora não está trabalhando com um conceito que a gente aprendeu desde o cálculo 1, né? Que é a derivar só em relação a... No cálculo 1, né? Que a gente viu só em relação a x. Aí aqui no cálculo 3 a gente já viu que dá para fazer isso em relação a x e y, né? Aí você... Ou z, no caso do plano tridimensional. A gente viu como faz isso utilizando as derivadas parciais. E agora a nossa ideia é estender mais uma vez esse conceito, né? E agora é pegar um plano ou uma região tridimensional que seja, ou de n dimensões qualquer, e saber a taxa de variação de um ponto desse plano em relação a qualquer uma das infinitas direções possíveis. É uma ideia muito mais forte do que a gente estava vendo antes, apesar do aparato teórico utilizado para poder resolver isso seja algebricamente bem simples, né? Só custa um pouco pegar o jeito, né? Mas aí vem da prática mesmo, vem do fazendo exercícios e tudo mais, certo? Então vamos ver aqui. Você vê que o cálculo, gente, não passa de uma grande receita de bolo, né? Você tem as instruções e a ordem certinha com que fazer qualquer conta para poder sair o resultado, né? Aí por que muita gente erra em receitas de bolo? Por falta de prática. Né? Então, quanto mais a gente pratica, mais vai errando, vai aprendendo com os erros, né? Mais sólido vai ficando o conhecimento da rotina completa para poder chegar no resultado perfeito. Então, e às vezes mesmo sabendo essa rotina, até de forma quase que inconsciente, a gente ainda consegue errar, né? Então é normal, né? Mas sem a prática o erro ele vai deixar de ser um talvez e vai ser um sempre, né? Então beleza, deixa eu ver aqui se eu posso fazer mais um exemplo em relação a isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá. Pode pegar um outro exemplo simples. Só antes da gente partir para falar de gradiente. Resolver só mais esse aqui. Exemplo. Tá. Deixa eu mostrar uma coisa antes para vocês. Sobre esse nosso primeiro exemplo. Esqueci de mencionar. Essa superfície x vezes y, né? Então, cadê? Deixa eu só pegar aqui a rotina. Aqui. Assim. E assim. Vou projetar aí para vocês como ficaria a ilustração, né, desse gráfico aí. Vocês estão vendo? Esse é o nosso gráfico, né, do exemplo que a gente estava trabalhando. É uma superfície, né? E esse cálculo que a gente desenvolveu, ele é algo um tanto mais... Não sei nem como visualizar isso para poder... Quer dizer, não sei como transmitir. Pelo menos a intuição que eu tenho, né, desse tipo de procedimento. O que a gente está calculando é uma espécie de taxa de variação da própria superfície em questão, né, em relação a um ponto qualquer, né? Então não é mais pegar uma reta, por exemplo, ou um plano que intercepta esse aqui. Não. A gente está escolhendo um ponto qualquer dessa superfície. Qual foi o ponto que a gente utilizou aqui mesmo? Foi o
Então, deixa eu pegar aqui o exemplo. Não estou achando. Cadê? Ah, tá. É no ponto 1.2, né? Então, ó, seria bem aqui. Cadê? Deixa eu colocar desse lado, fica melhor. Seria o ponto mais ou menos aqui, né? Em X e em Y mais ou menos para cá. Então ele está mais ou menos perto dessa região azul aqui, ó, mais ou menos nessa altura, né? E eu estou calculando o quanto que a taxa de variação, né, dessa própria superfície em direção a um vetor qualquer desse plano. Né? Então é uma ideia interessante. Né? Uma outra ilustração é desse outro, deixa eu ver, desse outro exemplo. Cadê? Vou pegar aqui do outro exemplo que a gente vai fazer, que é a exponencial de x vezes y. Deixa eu ver aqui como é que fica o gráfico dele. Professor, dá para fazer isso no GeoGebra? No GeoGebra eu creio que sim. Acho que dá sim. Eu vou tentar depois e trazer para vocês, que eu uso mais o GnuPlot. Né? Esse mesmo aqui é feito no GnuPlot. Vai ter uma aula depois sobre o aplicativo. Oi? Aprender a mexer no aplicativo. É interessante mexer com essas ferramentas. Olha como é que fica a exponencial de E elevado a x vezes y, né? Nesse aplicativo. O aspecto, né, da função. Deixa eu ver se vou aumentar um pouco mais a resolução dos pontos. Vou colocar aqui em 90 por 90. Fica para ter um trabalho de arquitetura. Uma verdadeira. Não ajudou muito não. Esse aqui já é mais. Enfim. Esse aqui é o que a gente vai fazer agora. Só queria que vocês tivessem a visualização, né, da figura. Deixa eu mudar aqui para a tela de novo. Cadê? Ah, tá aqui. Aí. Porque no GnuPlot, eu não sei se no GeoGebra dá para fazer assim, mas no GnuPlot, por exemplo, eu posso desenhar gráficos a partir de uma planilha de dados, né, que eu coloco lá previamente, e posso criar um arquivo, né, e fazer aqui os comandos para o computador e ler esse arquivo e organizar esses dados em um gráfico, né? Então, para a minha área mesmo de pesquisa, ele é mais interessante de utilizar que o GeoGebra nesse sentido, né? Mas os recursos visuais que o GeoGebra oferece também são excelentes, né? Eu estou ensinando cônicas lá para o pessoal em geometria analítica utilizando o GeoGebra, né? É bem legal visualizar lá as elipses, parábolas, hipérbolas e aqueles parâmetros, né, que não mudam independente do ponto em que você esteja na função. Fica bem mais fácil explicar mostrando para eles, né, como que isso funciona na prática. Então, cadê aqui? Nossa função é f de xy igual a exponencial de x vezes y, né? No ponto menos 2 e 0, né? Na direção e sentido do vetor unitário
Então daí a gente vai precisar normalizar também, né? Unitário, que faz um ângulo de π sobre 3 radianos, com o eixo x positivo. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar um recurso semelhante a isso que eu coloquei na questão anterior, né? Eu vou precisar calcular, eu quero a derivada direcional de e elevado a xy no ponto menos 2, 0, porém não é em relação aos eixos x e y como a gente vem fazendo até então. Eu quero em direção a um vetor unitário que faz um ângulo de π sobre 3 radianos em relação ao eixo positivo. Então é uma informação mais complexa do que a gente trabalhava anteriormente, né? Então, para obter essa derivada direcional de f no ponto x0, y0, né, que a gente vai substituir por menos 2 e 0, né, vai ser o que? Vai ser o f, a derivada, né, da função em relação ao ponto x, em relação ao ponto x0 e y0, né, multiplicado pelo termo que acompanha o i, né, do vetor, mais a derivada em relação a y no ponto x0 e y0 em relação, multiplicado pelo o coeficiente b, né, que acompanha o j lá do vetor unitário, certo? Então, vamos ver como fazer isso aqui, né? Primeiro a gente precisa das derivadas parciais. Precisamos calcular isso e isso daqui, que nem a gente fez no exercício anterior, né? Então, fx no ponto menos 2 e 0. Vou colocar x0 e y0 primeiro. Assim, xy, né, para fazer a derivada primeiro, né? Qual é a derivada de e elevado a xy em relação a y? Vai ser a derivada, em relação a x, de e elevado a xy. Dá quanto isso aqui? Elevado a x. Repete, por favor. E elevado a xy vezes 1. Na verdade a gente tem uma função encadeada, né? Vai ser a derivada em relação a x de xy, né? Você pode colocar assim, multiplicado pela derivada em relação a x de e elevado a xy, né? Porque a gente tem no própria potência, né, a gente já tem uma função, né? Por isso que eu vou até usar aqui a notação de derivada parcial também, né? Então é uma derivação implícita, né? Essas funções estão encadeadas, tá? Então a gente precisa fazer esses dois passos. Aí a derivada de xy em relação a x vai sobrar y, multiplicado pela derivada da exponencial, que é ela mesma. Certo? Eu esqueci o y, coloquei lá. Oi? Eu esqueci o y. Ah, tá. Não, tudo bem, normal. Então, como é que fica a derivada da função xy no ponto menos 2 e 0? A gente vai vir aqui na expressão derivada e substituir as entradas x e y na expressão que a gente encontrou, né? Fica 0 multiplicado por e elevado a menos 2 vezes 0. 0 multiplicado por qualquer coisa vai zerar, né? Então a gente já tem o valor da derivada da função nesse ponto em relação a x. Ok? Agora fazendo o mesmo em relação a y. A derivada da função em relação à variável y. Essa é a derivada parcial de e elevado a xy em relação a y. Como é que fica?
Pode fazer direto. X elevado a x. X vezes E elevado a xy. Certo? Fazendo o mesmo procedimento que foi feito aqui em cima. Então, a derivada da função no ponto menos 2 e 0 vai ser, a gente vai substituir, né? O x ele é menos 2 multiplicado por e elevado a menos 2 vezes 0. Aqui fica e elevado a 0, que dá 1. 2, o menos 2 multiplicado por 1 dá menos 2. Então assim a gente já tem o valor das derivadas parciais nos pontos, em relação a x e em relação a y. Agora a gente precisa de mais uma informação, né, sobre quem é A e quem é B. Daí a gente vai lá para o vetor unitário, né, que ele está se referindo aqui. Ele faz um ângulo de π sobre 3 com o eixo x e y. Né? E agora? Então, esse nosso vetor aqui, ele já está dizendo que o vetor é unitário. Né? Eu achei que ia precisar fazer a norma dele, mas como ele já é unitário, não tem como, né, pegar um segmento menor ainda. Então a gente pode trabalhar com o que ele está oferecendo. Ele já está dizendo que o vetor é unitário, certo? A gente só precisa da direção dele. É para isso que a gente vai poder calcular. E ele diz que faz um ângulo de π sobre 3 em relação ao eixo x. Né? Então, o vetor que antes era escrito como A multiplicado por I mais B multiplicado por J, agora a gente vai poder escrever assim, ó. Como ele está falando de uma inclinação, né, desse vetor em relação ao eixo x, significa que esses coeficientes serão dados em relação ao cosseno e ao seno. Né? Cosseno, sei lá, vou colocar de θ, né, multiplicado por i, mais seno de θ multiplicado por j. Né? Aí, por que isso? Né? Vamos tentar esboçar essa ideia aqui do lado. X, y. Né? Então ele diz que ele tem um vetor. Vou colocar, já com o vetor unitário, eu vou colocar ele partindo da origem do sistema sem perda de generalidade. Né? Esse é o nosso vetor U. Né? Porém, como ele diz que o vetor é paralelo ao eixo x e faz um ângulo de π sobre 3 radianos em relação... como esse vetor ele faz um ângulo de π sobre 3 em relação ao eixo x, então esse ângulo aqui que ele faz com o x, a gente já sabe o valor dele, ó, π sobre 3. Certo? Então, para poder encontrar as componentes desse vetor, né, ele vai ser escrito como A vezes I mais B vezes J. Lembrem disso. Né? Para poder encontrar essas componentes A e B, o que eu vou fazer? Ó? O A é essa componente e o B é essa componente. Né? Então, o valor de A vai ser o quê? Posso escrever assim, ó. Qual é a expressão que relaciona esse segmento aqui, ó, que eu vou colocar agora, né, cujo valor é A, que eu já conheço, né, e o próprio vetor em si, o próprio comprimento do vetor. Né, qual é a relação trigonométrica que relaciona essas duas componentes aqui? Esse triângulo é retângulo, né? Eu tenho um ângulo de π sobre 3. Eu quero saber a relação desse cateto com a hipotenusa. Qual é essa relação? Não? É o cosseno, gente. O cosseno do ângulo π sobre 3, né, vai ser igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, A dividido pelo vetor em si, né? Posso colocar, na verdade seria o comprimento de U, né? Vou colocar assim. Certo? Mas, enfim, vamos deixar assim por enquanto. Né? E qual a outra relação trigonométrica que relaciona esse comprimento B, né, com a hipotenusa aqui desse triângulo? O B, se a gente projetar, ele vai vir bem aqui, ó. Ele corresponde ao cateto oposto ao ângulo de π sobre 3. Seria o seno. Seno de π sobre 3 vai ser igual a B dividido
pelo comprimento do vetor U, né? Porém, o problema já diz que o vetor é unitário, então o comprimento do vetor vai ser 1. Então não preciso nem colocar esse fator aqui, ó. Certo? Então é por isso que no lugar do A e do B eu vou colocar cosseno de π sobre 3 e seno de π sobre 3. Então ficou claro essa parte? Sim, né? Então, se não ficou, pode falar. Continuando, qual é o cosseno de π sobre 3? Oi? Meio, né? Então, meio multiplicado por i fica i sobre 2. Né? E o seno de raiz de 3? Oh, desculpe. É seno de π sobre 3. Já quase que dei a resposta, né? Fica raiz de 3 sobre 2 multiplicado por j. Né? Fica assim, então. Certo? Então, é isso. Na hora que for, eu já tenho agora a componente A e B. Agora eu posso expressar o valor numérico da derivada da função no nosso ponto em questão, que é o menos 2 e 0, em direção ao vetor unitário U. Né? Basta jogar os valores que a gente encontrou nessa expressão. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Então a derivada de f de menos 2, 0, em direção e sentido ao vetor U, vai ser igual f' de x0, y0. Quem é? É 0. Né? Então fica 0 multiplicado por A. Né? Com A que a gente já viu que era o cosseno de π sobre 3, ou seja, 1 sobre 2. Mais a derivada da função no ponto menos 2 e 0 em relação a y. Aqui, ó, escrevi errado de novo. É y, né? A gente calculou o valor menos 2. Né? Então, coloca aqui menos 2 multiplicado por b. Quem é b? Raiz de 3 sobre 2. Portanto, a derivada direcional que estávamos procurando, né, nesse ponto, menos 2, 0, em direção e sentido a U, vale esse aqui, ó, esse primeiro termo vai zerar, certo? E aqui vai ficar menos 2 multiplicado por raiz de 3 sobre 2. Ó. Cancela o 2 em cima com o 2 embaixo e vai sobrar apenas menos raiz de 3. E essa é a resposta. Ok? Alguma dúvida? Não? Então vamos prosseguir. Vou colocar aqui logo na próxima página. Então eu vou só fazer um comentário aqui sobre uma leve introdução ao conceito de gradiente, né? Porque, como eu falei, eu pretendo trabalhar ele mais no contexto de alguns problemas aplicados já na próxima aula, quando a gente for resolver alguns exercícios. Tá? Então, gradiente. O gradiente, então, como eu falei para vocês, ele constitui uma outra notação, uma representação para aquilo que a gente já vem fazendo, né, com as derivadas direcionais. Né? Então, ele é muito utilizado principalmente na física, né, lá em eletromagnetismo, por exemplo, né, quando a gente fala lá de variável de derivada em relação a campo elétrico ou ao campo magnético, algo assim, funções como essa, como o gradiente que a gente vai ver agora, são bastante utilizados. Então, vou colocar aqui a definição.
definição. O gradiente, então, ele é definido assim, ó, com essa letra, chamado de nabla, né? Nabla fxy, ou se preferir grade f de xy, ou gradiente de f de xy, todos eles valem, tá? Ou até mesmo o del, né, que a gente já viu anteriormente. O del com esse símbolo, né? Ele, nesse caso aqui, ele também pode ser representado com esse símbolo aí, parecendo um triângulo ao contrário, ok? O que essa notação vai indicar para a gente? Vai indicar a derivada da função f de xy no ponto x em direção a i, mais ao vetor i, né? Mais a derivada f de xy em relação a y, né? No sentido do vetor j. Né? O vetor resultante vai ser essa combinação linear aí que a gente encontrou, né? Ou ainda, se for em 3 dimensões, o nabla f de xyz vai ser dado como fx de x, y, z, i, mais fx, xy, z, j, mais fx de x, y, z, k. Né? Onde o i, o j e o k são os mesmos versores que a gente já tratou anteriormente. Ok? Então, quer ver, ó, como eu vou fazer uma ilustração aqui da ideia. Né? Esse exemplo que a gente trabalhou anteriormente, esse aqui, ó, pega logo em 3 dimensões. Esse aqui, copiar ele. Então, olha o tamanho da conta, né, que a gente fez utilizando derivada direcional, o conceito. Né? Utilizando essa nova notação, a gente pode fazer de uma maneira mais direta. Esse mesmo problema pode ser resolvido utilizando essa ferramenta. Né? Então, ficaria assim, ó. Se eu quero calcular a derivada direcional dessa função nesse ponto considerado e na direção desse vetor, a gente pode simplesmente fazer o seguinte, que a derivada de f em 1, menos 2 e 0 em direção ao vetor u vai ser igual, por essa notação, vai ser nabla de f em relação a 1, menos 2, 0, multiplicado, né, esse aqui é um produto escalar, por u. Né? U, a gente sabendo que é esse vetor aqui especificado. Né? Então, como é que ficaria? Derivada de u, f, menos 2, 0, igual a... como eu posso escrever isso? Bom, a gente calculou anteriormente as derivadas parciais, né? Eu preciso, como está aqui na nossa anotação, eu preciso encontrar as derivadas parciais em relação a x, y e z. E aqui eu só escrevi x, ó. Eita, falta de atenção. Tá? E a gente já encontrou no problema especificado, né? Deu quais os valores, ó. Em relação a x, deu... Ó, logo no ponto especificado, né? Dá menos 4, 1 e 1. Né? Então vai dar... isso aqui então é um produto, né, de vetores, um produto escalar. Vou colocar assim. Tá. Não vou pular etapas, não, senão vai ficar mais confuso para vocês. Eu vou escrever antes quem são essas derivadas. Né? Antes de colocar essa anotação, acho que fica mais fácil. Assim, pela nossa definição, a gente precisaria fazer o seguinte: nabla fx, y, z seria fx
XYZ vezes I mais FY XY Z vezes J mais FZ, né, XY ZK. Né? Eu posso reduzir ainda mais esse produto escrevendo assim, ó, nabla FXYZ como um produto escalar de vetores, né, reduzindo assim a nossa notação. Né? Como que isso ficaria? Eu posso escrever esse produto da seguinte forma: esse nabla, né, no ponto, como vou dizer, que é du, eu posso escrever essa derivada direcional como nabla de fx yz escalar u, né, onde u é o vetor AI mais BJ mais CK. Tá? Então só especificando esse detalhe. Tá? Então isso aqui não é um produto comum, é um produto de vetores, né? Onde eu vou escrever as derivadas parciais que nós obtemos, vou representar a soma delas multiplicado por cada um desses versores I, J e K. Dessa forma, vou como um produto escalar, né, dessas derivadas vezes o vetor U. Né? Por quê? Porque um produto escalar assim ele funciona da seguinte maneira: quando eu pego aqui um vetor AI mais BJ, né, e multiplico por um vetor, sei lá, CI mais DJ, isso vai dar o quê? Quando eu multiplico I por I, vai dar 1. Né? E quando eu multiplico I por J ou J por I, vai dar 0. Então assim eu vou ter A vezes C, né? Aí o I vai dar 1, né? E B vezes D. Né? Os produtos intermediários eles simplesmente zeram nessa conta. Tá? Então uma maneira de representar isso aqui, dessa forma, é dessa maneira, deixando bem claro que os produtos de I com J e K vão zerar todos, certo? É só essa representação que não ficou clara, né, na hora que eu estava resolvendo o problema. Então, para calcular a derivada direcional no ponto 1, menos 2 e 0, eu vou pegar nabla da função f, ou seja, não é da função quando o valor é 1, menos 2, 0, mas as derivadas parciais, né, nos valores 1, menos 2 e 0, né, e multiplicar por 1. Né. Aí, antes de fazer esse passo, vou mostrar para vocês como é que funciona. O nabla f1 menos 2, 0, quem é ele? Ele é o f, a derivada, né, em relação a x, no ponto 1, menos 2 e 0, né, multiplicado por i, mais a derivada em relação a y, no ponto 1, menos 2 e 0, multiplicado por j, mais a derivada em relação a z, no ponto 1, menos 2 e 0, né, na direção k. Tá? Então, esse nabla f1 menos 2, 0 representa todo esse somatório aqui. Ok? Isso aí ficou claro? Sim? Bom, espero que tenha ficado, mas desculpem ter... eu, na verdade, quando eu fui começar o exercício, eu meio que me antecipei, né? Eu coloquei essa notação sem ter definido o que ela representava, por isso que embaralhou um pouco, né? Então, mas já esclarecendo essa parte, a gente calculou o fx, fy e fz no ponto 1, menos 2 e 0 como sendo menos 4, 1 e 1, né? Então a gente já sabe que esses valores aqui, ó, são menos 4, 1 e 1.
né? Ou seja, nabla F1 menos 2, 0, é menos 4i mais j mais k. Ok? E o vetor u em questão é 2i mais j menos 2k. Então o que a gente precisa agora para poder obter esse produto aqui, ó, a derivada direcional da função em direção ao vetor 1, ou ao vetor u, né, no ponto 1 menos 2, 0. É multiplicar o nabla f1 menos 2, 0, que a gente já tem, que é esse vetor menos 4i mais j mais k, produto escalar u, que é 2i mais j menos 2k. Certo? Então é isso no fim das contas, ok? Aí é como eu falei para vocês. I vezes j, I vezes k, j vezes i, j vezes k, todos esses fatores vão zerar. Tá? Isso é por conta da ortogonalidade desses vetores no plano tridimensional. Todos eles têm um ângulo entre si de 90 graus, né? E eu estou falando assim por alto, mas esse é um conteúdo que vocês supostamente viram lá em geometria analítica, tá? Se tiverem uma dúvida, dá uma revisitada nesse conteúdo, é bem rápido esse conceito, né? Então, se eles têm um ângulo de 90 graus entre si, né? Aqui ó, o I, o J e o K, né? Significa então que quando eu multiplico I vezes J, né? Vai ser o que? Vai ser a norma de I multiplicado pela norma de J vezes o cosseno do ângulo entre eles, que no caso é π sobre 2. Como o cosseno de π sobre 2 é zero, né, todos esses fatores aqui, esses produtos entre I vezes J e vezes K, todos eles vão zerar. Né, e só vão ficar como válidos, né, o produto de I por ele mesmo, de J por ele mesmo e de K por ele mesmo, que vai resultar em 1, porque o ângulo entre eles vai ser 0 e o cosseno de 0 é 1, certo? Então, falando por alto, é esse conceito que está por trás aí desse produto que eu estou fazendo, ok? Então, continuando as contas, a gente tem o seguinte, menos 2, 0 vai ser, aí basta a gente fazer, ó, menos 4i vezes 2i, então é menos 4 vezes menos 2, dá menos 8. 1 vezes j vezes 1 vezes j é 1 vezes 1, né? Que dá 1. E 1 vezes k menos 2 vezes k dá menos 2. Né? Então fica menos 8 mais 1 dá menos 7, menos 7 menos 2 dá menos 9. Ok? Aí a gente poderia ter colocado o seguinte, né, com o vetor, eu precisaria ter normalizado antes, né? Aí o resultado disso aqui eu vou ter que dividir pela norma, ou então normalizar antes desse vetor aqui, esqueci desse passo, né? Fazer assim, ó, esse vetor normalizado ele fica como, fica 2/3 de I mais 1/3 de J menos 2/3 de K, né? Então, das duas uma, ou escolho multiplicar por esse vetor U e normalizo no final, né, dividindo tudo isso aqui pela norma de U, né? Ou a gente já faz esse cálculo normalizando, né? Utilizando no lugar do U a sua versão normalizada. Então, dividindo isso aqui pela norma de U, a gente obtém derivada de 1 menos 2, 0, igual a menos 3. Aí essa sim é a resposta final, que é a mesma que a gente obteve no exercício anterior. Ok? Então é bom que ficou até como ilustração do que eu disse anteriormente, que tanto faz você normalizar primeiro o vetor para poder utilizá-lo no cálculo, ou você fazer todo o cálculo com o próprio vetor mesmo que o problema dá,
e lá no final dividir o resultado que você encontrar pela norma do vetor, para poder ficar especificado só a direção, certo? Afinal de contas, o meu objetivo é encontrar, né, quando eu estou fazendo o cálculo, né, de uma derivada direcional, a taxa de variação da nossa função em relação a uma direção qualquer, né? Por isso que é importante a gente pegar só o vetor já normalizado, ou então calcular em relação a esse vetor e normalizar no final, porque aí o resultado que a gente vai obter é o resultado mínimo possível em relação àquela direção, certo? A direção que o vetor está apontando, ok? Eu não sei se ficou muito claro esse conceito, mas o que está por trás disso é o seguinte: de uma forma ou de outra você tem que normalizar, beleza? Ok. Ok, né? Eu acho, professor, eu acho que é melhor tomar antes. Poderia, né, ter feito antes, mas é como a gente fez esse mesmo cálculo lá anteriormente, né, no exemplo anterior, apesar de eu ter esquecido, né, de ter colocado o vetor já normalizado aqui no produto, serviu como ilustração daquilo que eu disse antes, né, que você poderia colocar o vetor normalizado ou pode fazer o cálculo normalmente lá no final dividir pela norma do vetor, né, que vai dar o mesmo resultado, né? Então meio que ficou como uma prova não proposital, né, da afirmação anterior, certo? Sim. Mas só enfatizando que esse Professor, passo é importante. Sim, diga. só para esse conhecimento, a turma toda aqui ela é deficiente nessa matéria que você está falando aí. De geometria analítica? Isso, a turma toda é deficiente nessa área porque a gente teve aula com o professor Isílio. Infelizmente, teve Na um época problema, que... né? Sim. Quem Tá. pagou foi a turma. Entendi. Não é culpa dele, né? Não, eu sei os Aí, problemas que o Cílio infelizmente, passou. Eu já conheço ele há um bom tempo. Eu não sabia não é desse culpa dele, detalhe. mas Mas então faz assim, a ó. turma é bem deficiente. Na próxima aula eu vou abordar mais umas questões, né, para a gente fazer como exemplo. E vou com mais calma nessa questão da normalização, sobre o produto escalar e tudo mais, para a gente fazer o passo a passo, beleza? Mas nada impede de vocês também darem uma olhada nisso aí, qualquer livro. Tem até vários vídeos aí no YouTube sobre isso, né? Onde vocês podem ver como é que se faz essa questão, né, sobre vetores, versores, norma, direção, sentido, né? Mas de qualquer forma, na próxima aula eu abordo isso também. Eu tive um pouco de ajuda do nosso colega Wesley aí, que me ajudou muito, e Certo. teve um professor Fábio que mandou para mim poder continuar estudando na época de férias, né? Porque a turma ficou deficiente nessa área. Mas acontece, infelizmente. E é bom vocês fazerem mesmo esse estudo, mesmo que seja de forma individual, porque no cálculo 4, quando vocês forem ver integração, né, tem outras ferramentas além dessa, né, do gradiente. Você pode calcular a integral de uma função que depende de um gradiente. Vocês vão ver o Laplaciano, vão ver o Jacobiano, e todos eles dependem de representações vetoriais, né? Então é muito importante estar afiado já com esses conceitos, né? Pelo menos até o próximo cálculo. Ok, obrigado, professor. Então, fazer assim. Então a gente vai encerrando a aula por aqui. Na próxima aula eu vou trazer uns exercícios só para exercitar mesmo esse conceito, e também de aplicações, né? De um exercício já contextualizado, seja um problema físico ou da engenharia ou algo assim, que dá para poder aplicar esse conceito, né? Eu vou fazer uma pesquisa aí e ver se trago uns problemas nesse sentido, beleza? Mas até lá já dá para dar uma boa adiantada na lista, né? Se você revisar esse conteúdo, recomendo refazer esses exemplos que eu fiz, só que, claro, sem olhar, né? Você olha mais uma vez, depois você vai lá e tenta fazer sozinho, aí parte para os exercícios. É assim que a gente vai ganhando intimidade com um certo assunto, certo? Então, a gente vai encerrando por aqui e até a próxima aula, pessoal. Até mais. Boa noite.